Antes do amanhecer, uma idosa acorda com a porta sendo aberta com violência. Todos os dias ela é humilhada e forçada a trabalhar como se fosse invisível. Mas o filho chega sem avisar e testemunha o abuso com os próprios olhos. Diante dos hematomas da mãe, ele expulsa a esposa e enfrenta a verdade que evitou por tempo demais. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O silêncio da madrugada em São Paulo tinha algo de sagrado. Naquele bairro nobre da Zona Sul, onde as mansões se erguiam imponentes por trás de portões eletrônicos e muros altos, a cidade dormia um sono tranquilo, protegida pela sensação de segurança que o dinheiro proporcionava. Mas dentro da casa número 347 da Rua dos Jacarandás, o silêncio escondia verdades que nenhuma riqueza conseguia apagar. Dona Irene acordou sobressaltada quando a porta do seu quarto se abriu com um estrondo. O coração disparou no peito, aquele órgão cansado que já tinha visto tantos amanheceres, tantas alegrias e tantas dores. Aos 73 anos, ela ainda se lembrava de quando acordava naturalmente, com o canto dos pássaros no quintal da antiga casa onde criou o filho. Agora, cada manhã começava assim, com o susto, com o medo, com aquela sensação de não pertencer ao próprio lar. A luz forte do corredor invadiu o quarto pequeno onde ela dormia. Não era o quarto de hóspedes principal. Aquele ficava reservado para visitas importantes. Dona Irene ocupava o antigo quarto da empregada anterior, um cômodo nos fundos da casa, perto da área de serviço, onde o cheiro de sabão em pó e água sanitária fazia companhia constante. As paredes eram brancas e vazias, sem um único quadro, sem uma única fotografia que lembrasse que ali morava alguém com história, com passado, com memórias. Patrícia estava parada na soleira da porta, ainda de roupão de seda cor de vinho, os cabelos loiros perfeitamente escovados, apesar da hora. Ela sempre acordava impecável, como se dormisse já maquiada e arrumada, pronta para enfrentar o mundo com aquele sorriso que enganava a todos, menos a sogra. Bom dia, Dona Irene. Espero que tenha dormido bem porque hoje tem muito trabalho pela frente. A casa inteira precisa de uma limpeza profunda. Tenho visitas importantes à tarde e não posso receber ninguém com a casa nesse estado. Dona Irene sentou-se devagar na cama, sentindo as costas protestarem com cada movimento. A dor era uma companheira constante, uma lembrança física de que seu corpo não tinha mais a resistência de antes. Mas reclamar não adiantava. Já tinha tentado no começo, quando ainda acreditava que o filho enxergaria o que estava acontecendo. Agora sabia que era melhor guardar silêncio. Patrícia, eu não sei se consigo fazer tudo isso hoje. Minhas costas estão muito doloridas e... A expressão de Patrícia mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma frieza cortante que transformava seus olhos azuis em pedras de gelo. Ah, as costas estão doloridas. Que conveniente. Sabe, Dona Irene, eu não reclamo de trabalhar o dia inteiro gerenciando esta casa, cuidando de tudo para que Bruno tenha uma vida confortável. E a senhora que mora aqui sem pagar um centavo, sem contribuir com nada, acha muito pedir um pouco de colaboração? Não era assim que Patrícia falava quando Bruno estava por perto. Na frente do marido, ela era toda gentileza, toda preocupação. Dona Irene, deixa que eu ajudo a senhora com isso. Dona Irene, preparei seu chá favorito. Dona Irene, que tal descansarmos juntas na sala? Mas quando ele saía para o trabalho, quando a porta da frente se fechava e o som do carro se afastava pela rua, a máscara caía. Eu só estou dizendo que talvez pudesse fazer um pouco menos hoje. Não estou me recusando a ajudar, Patrícia. Nunca me recusei. Patrícia deu um passo para dentro do quarto, cruzando os braços sobre o peito. O anel de diamantes no dedo anelar brilhava mesmo na pouca luz, um símbolo de tudo que ela tinha conquistado ao se casar com Bruno. Menos? A senhora quer fazer menos ainda? Porque, pelo que vejo, a senhora já não faz quase nada. A Joelma faz o grosso do trabalho, eu gerencio tudo, e a senhora só precisa manter alguns cômodos organizados. É o mínimo que pode fazer para compensar o fato de morar aqui de graça.
As palavras eram como agulhas, pequenas e afiadas, penetrando devagar, mas fundo. Dona Irene abaixou os olhos, sentindo a vergonha queimar as bochechas. Como tinha chegado àquele ponto? Como tinha se tornado um fardo na própria família? Vou fazer o que for preciso, disse ela baixinho. Ótimo, então levante-se. Já são 6 da manhã e tem muito a fazer antes. Das visitas chegarem. Patrícia saiu do quarto sem esperar resposta, seus chinelos de pelúcia fazendo um som abafado no piso de madeira do corredor. Dona Irene ficou sentada na cama por mais alguns instantes, reunindo forças para começar mais um dia. Pela janela pequena que dava para o quintal dos fundos, ela via o céu começando a clarear, aquele azul pálido que antecedia o nascer do sol. Lembrou-se de quando acordava feliz, quando o amanhecer representava possibilidades e não mais um dia de provação. Levantou-se com dificuldade, apoiando-se primeiro na mesinha de cabeceira, depois na parede. O espelho pequeno acima da cômoda mostrava seu reflexo e ela quase não se reconhecia. Quando tinha virado aquela mulher curvada, de olhos fundos e cabelos completamente brancos? O tempo tinha passado sem que ela percebesse, levando consigo a força, a beleza, a dignidade. Vestiu-se com o uniforme que Patrícia tinha escolhido para ela, um conjunto simples de calça e blusa cinza, a mesma cor que Joelma usava. Não importava que Dona Irene fosse a mãe do dono da casa, ela deveria se vestir como empregada para não confundir as visitas. Patrícia tinha deixado isso muito claro. Ao sair do quarto, encontrou Joelma na cozinha já preparando o café da manhã. A empregada tinha 40 e poucos anos, vinda do interior da Bahia em busca de uma vida melhor na capital. Era magra e tinha olhos expressivos que pareciam guardar muitas histórias não contadas. Quando viu Dona Irene entrar na cozinha, seu rosto se iluminou com um sorriso discreto. Bom dia, Dona Irene. Já fiz um café bem quentinho. Quer uma xícara? Bom dia, Joelma. Aceito sim, obrigada. Joelma serviu o café com cuidado, adicionando 2 colheres de açúcar do jeito que Dona Irene gostava. Esse pequeno gesto de gentileza, de atenção, era como um bálsamo em meio à frieza que dominava aquela casa. Como estão suas costas hoje? Perguntou Joelma em voz baixa, sempre atenta para não ser ouvida. Doloridas. Mas vou dar um jeito. Patrícia disse que tem muito trabalho hoje. Joelma balançou a cabeça, os lábios comprimidos numa linha fina de desaprovação silenciosa. Ela sabia o que acontecia naquela casa. Via tudo, ouvia tudo, mas sua posição era delicada. Uma palavra errada, um gesto de solidariedade interpretado como conspiração, e ela poderia perder o emprego. E Joelma não podia se dar ao luxo de ficar desempregada. Tinha 2 filhos para criar, sozinha, contas para pagar, sonhos de dar aos meninos uma educação melhor que a dela. Se precisar de ajuda com alguma coisa pesada, me chama, disse ela, tocando de leve no braço de Dona Irene. Mas faça isso longe dos olhos dela. Obrigada, minha filha. As 2 mulheres trocaram um olhar de cumplicidade, uma compreensão mútua que dispensava palavras. Estavam do mesmo lado de uma linha invisível que dividia aquela casa entre os que mandavam e os que obedeciam. O dia foi passando em meio a tarefas intermináveis. Dona Irene limpou os banheiros, passou pano em todos os móveis da sala, organizou a biblioteca onde Bruno guardava seus livros de direito, dobrou toalhas que já estavam dobradas, ajeitou almofadas que já estavam no lugar. Patrícia aparecia de tempos em tempos, sempre encontrando algum defeito, sempre exigindo que alguma coisa fosse refeita. Isso não está bom. A sala de visitas precisa estar impecável. Refaça. E Dona Irene refazia. Por volta das 11 da manhã, suas costas já não aguentavam mais. A dor tinha se transformado numa queimação constante que irradiava da coluna para as pernas. Ela estava limpando os vidros da varanda quando tropeçou, segurando-se no parapeito para não cair. Joelma correu para ajudá-la. Dona Irene, a senhora precisa descansar. Venha, sente-se um pouco. Não posso, Joelma. Ainda tem muito a fazer. Mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Patrícia surgiu na varanda, os olhos estreitados em suspeita. O que está acontecendo aqui? Por que vocês 2 estão paradas conversando em vez de trabalhar? Dona Irene escorregou,
Eu só estava ajudando... Ah, escorregou? Que estranho. Parece que a senhora anda muito desajeitada ultimamente, não é, dona Irene? Sempre com alguma dor, sempre com alguma desculpa. Não é desculpa, Patrícia. Eu realmente... Sabe o que eu acho? Que a senhora está ficando velha demais para algumas coisas. Talvez precise de cuidados mais especializados, num lugar onde possam dar a atenção que a senhora merece. A ameaça pairou no ar como uma nuvem escura. Dona Irene conhecia aquele olhar. Sabia exatamente o que Patrícia estava insinuando. Havia semanas que a nora fazia comentários vagos sobre casas de repouso, sobre lugares especializados em cuidar de idosos, sempre com aquele tom de falsa preocupação que enganava qualquer um que não conhecesse suas verdadeiras intenções. Eu estou bem. Só preciso de um momento. Então continue trabalhando. As visitas chegam daqui a 3 horas e esta casa precisa estar perfeita. Patrícia saiu da varanda com passos decididos, deixando para trás o perfume caro que usava, uma fragrância importada que Bruno tinha dado de presente no último aniversário de casamento. Joelma esperou até ter certeza de que Patrícia estava longe antes de falar. Dona Irene, isso não está certo. A senhora não pode continuar assim. O que posso fazer, Joelma? Esta é a casa do meu filho. Eu não tenho para onde ir. E era verdade. Depois que o marido partiu 5 anos atrás, deixando dívidas que Dona Irene nem sabia que existiam, ela tinha perdido tudo. A casa onde criou Bruno, onde viveu 40 anos de casamentos, onde plantou rosas no jardim e pintou as paredes com as próprias mãos, tudo tinha sido tomado para pagar credores. Não sobrou nada. Nem a casa, nem economias, nem sequer os móveis antigos que tinham valor sentimental. Bruno a acolheu, é claro. Era seu único filho, seu único parente vivo. Mas junto com Bruno veio Patrícia, e com Patrícia veio o inferno disfarçado de lar. Bruno chegou em casa pouco depois do meio-dia, como sempre fazia às sextas-feiras. Era um homem bonito de 42 anos, alto e com os cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas, o que só aumentava seu charme de advogado bem-sucedido. Ele tinha construído uma carreira sólida, um escritório próspero, uma reputação invejável no mundo jurídico paulistano. Ao entrar na casa, foi recebido por Patrícia com um beijo caloroso e um sorriso radiante. Meu amor, que surpresa você chegar mais cedo. Cancelei a reunião da tarde. Pensei em almoçar em casa com vocês. Que maravilha! Dona Irene, olha só quem chegou. Venha cumprimentar seu filho. Dona Irene apareceu da cozinha, enxugando as mãos num pano de prato. Ao ver Bruno, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno, o primeiro do dia. Não importava o que estivesse passando. Ver o filho sempre trazia uma centelha de alegria ao seu coração cansado. Bruno, meu filho, que bom te ver. Ele a abraçou, mas foi um abraço rápido, distraído, o tipo de abraço que se dá por obrigação social e não por afeto verdadeiro. Dona Irene sentiu a diferença. Houve um tempo em que os abraços do filho duravam mais, em que ele perguntava como ela estava, em que realmente se importava com a resposta. Como está, mãe? Bem, meu filho, trabalhando para deixar tudo bonito para suas visitas. Que visitas? Perguntou ele olhando para Patrícia. Amor, eu te falei, o pessoal do clube vem tomar chá aqui hoje à tarde. São pessoas importantes, você sabe. Precisamos causar uma boa impressão. Ah, é verdade. Esqueci completamente. Patrícia passou o braço pelo de Bruno, conduzindo-o para a sala com aquela naturalidade de quem sempre consegue o que quer. Você trabalha demais, meu amor. Por isso esquece as coisas. Mas não se preocupe, está tudo sob controle. Sua mãe e Joelma estão deixando tudo impecável. Durante o almoço, Dona Irene comeu em silêncio na cozinha, como Patrícia tinha sugerido que era mais apropriado. Afinal, as visitas poderiam chegar a qualquer momento, e seria estranho encontrá-la sentada à mesa como se fosse parte da família. Bruno nem questionou a ausência da mãe. Estava ocupado ouvindo Patrícia falar sobre os planos de reforma da casa, sobre a viagem que queriam fazer à Europa, sobre o carro novo que ela tinha visto na concessionária. Depois do almoço, Bruno trancou-se no escritório para resolver alguns processos urgentes. Dona Irene voltou ao trabalho,
preparando a sala para receber as visitas. Arrumou as almofadas pela terceira vez. Limpou novamente a mesa de centro. Ajeitou as flores que Patrícia tinha comprado na floricultura mais cara do bairro. Às 3 em ponto, as visitas começaram a chegar. Eram 4 mulheres elegantes, todas amigas de Patrícia do clube, onde ela jogava tênis e participava de eventos sociais. Usavam roupas de grife, bolsas que custavam mais do que Dona Irene ganhava em um ano quando ainda trabalhava, e falavam com aquele sotaque que tentava imitar o carioca, mas que soava forçado e artificial. Patrícia as recebeu com efusividade, beijinhos no ar, elogios ao cabelo, aos sapatos, às joias. Depois as conduziu até a sala, onde tudo estava preparado. Bolos, tortas, salgadinhos, chá importado servido em xícaras de porcelana chinesa. Dona Irene foi instruída a servir o chá, a circular entre as convidadas, oferecendo os doces, a recolher xícaras vazias. Patrícia a apresentou casualmente. Essa é a mãe do Bruno. Ela mora aqui conosco desde que ficou sozinha, coitada. O tom era de compaixão, mas havia algo mais nas palavras, uma insinuação sutil que as amigas captaram imediatamente. Que generosos vocês são em cuidar dela, comentou uma das mulheres, uma morena de olhos claros chamada Fernanda. É o mínimo que podemos fazer, respondeu Patrícia com um sorriso. Bruno é muito ligado à mãe, sabe como é? E eu não poderia negar esse conforto a ele, mesmo sendo trabalhoso às vezes. Trabalhoso? Perguntou outra, uma loira platinada de nome Adriana. Patrícia abaixou o tom de voz, como se estivesse compartilhando um segredo íntimo. Bem, vocês sabem como é com pessoas mais velhas. Às vezes ficam um pouco confusas, esquecem as coisas, inventam histórias. É preciso ter paciência. Dona Irene, que estava recolhendo uma xícara naquele momento, fingiu não ter ouvido, mas cada palavra era uma punhalada. Patrícia estava plantando sementes de dúvida, construindo uma narrativa na qual ela, a sogra, era um fardo difícil de carregar. Que exemplo você é, Patrícia, disse Fernanda. Nem todo mundo teria essa paciência. É um desafio, admitiu Patrícia, mas faço por amor ao meu marido. As mulheres continuaram conversando sobre outros assuntos, festivais de tênis, viagens, fofocas sobre conhecidos em comum. Dona Irene circulava entre elas como uma sombra, invisível exceto quando precisavam de mais chá ou de outro pedaço de bolo. Ninguém lhe dirigia a palavra diretamente. Ninguém fazia perguntas sobre sua vida, seus interesses, suas opiniões. Era como se ela não existisse como pessoa, apenas como uma função, uma serviçal que não merecia consideração. Quando as visitas finalmente foram embora, já eram quase 7 da noite. Dona Irene estava exausta. A dor nas costas tinha se intensificado a ponto de ser quase insuportável. Mas ainda havia a louça para lavar, a sala para arrumar, a cozinha para organizar. Joelma tentou ajudar, mas Patrícia interveio. Joelma, pode ir. Está na hora do seu horário de saída. Dona Irene pode terminar sozinha. Mas, Dona Patrícia, ainda tem muita coisa. Joelma, quando eu digo que você pode ir, é porque pode ir. Ou prefere trabalhar horas extras sem receber por isso? Não, senhora. Então, vá. Joelma lançou um olhar de desculpas para Dona Irene antes de pegar sua bolsa e sair pela porta dos fundos. Ficaram sozinhas, a sogra e a nora, naquela casa grande e silenciosa. Dona Irene, quando terminar aqui, quero que limpe também a cozinha. E deixe tudo organizado para o café da manhã de amanhã. Não quero ter que acordar e encontrar bagunça. Patrícia, por favor, eu estou muito cansada. Será que não pode esperar até amanhã? Esperar até amanhã? E quem vai fazer o café da manhã? Eu? A senhora acha que eu acordei cedo para fazer isso? A senhora está morando aqui de graça, Dona Irene. De graça. O mínimo que pode fazer é ajudar com a casa. Eu sei que estou morando aqui de graça, Patrícia, e sou grata por isso. Mas não sou mais jovem, não aguento trabalhar tanto assim. Patrícia deu 2 passos na direção de Dona Irene, o rosto transformado numa máscara de frieza. Sabe qual é o problema, Dona Irene? É que a senhora se acostumou a ser mimada pelo Bruno.
Acostumou a achar que pode fazer corpo mole e todo mundo vai ter pena. Mas eu não tenho pena. Eu não acredito nessa história de dor nas costas. Acho que é tudo desculpa para não trabalhar. Não é desculpa, Patrícia. Eu te juro que... Chega. Não quero ouvir mais desculpas. Termine o trabalho ou teremos uma conversa séria com o Bruno sobre seu futuro aqui nesta casa. Patrícia saiu da cozinha, deixando Dona Irene sozinha com as lágrimas que finalmente conseguiram escapar. Ela chorou em silêncio, encostada na pia, tentando reunir forças para terminar o que precisava ser feito. As mãos tremiam quando pegou a esponja e começou a lavar a louça. Cada movimento era uma tortura, cada prato limpo, uma vitória mínima contra a dor que a consumia. Eram quase 10 da noite quando finalmente terminou. A cozinha estava impecável, brilhando sob a luz fria do teto. Dona Irene olhou ao redor, sentindo uma mistura de orgulho e desespero. Orgulho, porque tinha conseguido terminar apesar de tudo. Desespero, porque sabia que amanhã seria igual, e depois de amanhã também, e assim por diante, até quando seu corpo aguentasse. Arrastou-se até o quarto nos fundos da casa, cada passo um esforço monumental. Ao passar pelo corredor, viu luz no quarto de Bruno e Patrícia. Escutou risos, conversas baixas, a intimidade de um casal que compartilha momentos a sós. Sentiu uma pontada de dor diferente, uma dor que não era física, mas emocional. Seu filho estava ali, tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo sob seu próprio teto. Ou fazia e preferia não ver. No quarto, Dona Irene deitou-se na cama sem nem se trocar. Estava cansada demais, dolorida demais. Fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono não vinha. A mente continuava ativa, repassando cada humilhação do dia, cada palavra cruel, cada olhar de desprezo. Lembrou-se de um tempo diferente, quando era jovem e cheia de sonhos, quando segurou Bruno bebê nos braços pela primeira vez e prometeu a si mesma que seria a melhor mãe do mundo. Onde foi que tudo tinha dado errado? Em que momento ela tinha se tornado invisível aos olhos do próprio filho? As lágrimas voltaram, molhando o travesseiro velho e fino que Patrícia tinha escolhido para ela. Dona Irene chorou até não ter mais lágrimas, até o cansaço finalmente vencer e o sono chegar como um alívio temporário. Mas mesmo dormindo, sabia que amanhã o pesadelo recomeçaria. E depois de amanhã. E no dia seguinte, até que algo mudasse, ou até que ela simplesmente não aguentasse mais. As semanas que se seguiram foram como uma descida lenta e inexorável para um abismo cada vez mais profundo. Dona Irene acordava todos os dias com a mesma sensação de peso no peito, aquela angústia antecipada de quem sabe que o sofrimento está à espera, logo ali, do outro lado da porta do quarto. E Patrícia não decepcionava. A cada dia que passava, as exigências aumentavam, as humilhações se tornavam mais sutis e sofisticadas, a crueldade ganhava contornos de normalidade. Numa manhã de sábado, Bruno acordou mais cedo que o habitual. Era raro ele estar em casa aos fins de semana. Geralmente tinha compromissos no escritório ou jantares de negócios que se estendiam até tarde. Mas naquele dia, decidiu passar mais tempo em casa, talvez numa tentativa inconsciente de reconectar-se com algo que nem sabia que estava perdendo. Dona Irene estava na cozinha preparando o café quando ele apareceu, ainda de pijama, os cabelos despenteados de quem acabou de acordar. Bom dia, mãe. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Dormi. E a senhora? A pergunta era casual, feita sem esperar realmente uma resposta sincera, mas havia algo na voz de Bruno, uma suavidade que Dona Irene não ouvia há meses, que a fez hesitar antes de responder. Dormi sim, filho. A mentira saiu naturalmente. Não podia dizer que passava as noites acordada, que as costas doíam tanto que era impossível encontrar uma posição confortável, que os pensamentos sobre o futuro a mantinham em vigília até o amanhecer. Não podia depositar esse peso nos ombros do filho. Ele já tinha tantas preocupações, tantas responsabilidades. Bruno serviu-se de café e sentou-se à mesa da cozinha, algo que não fazia há muito tempo. Geralmente tomava café às pressas, de pé, enquanto
Checava e-mails no celular. Mãe, queria conversar com a senhora sobre uma coisa. O coração de Dona Irene deu um salto. Será que ele tinha percebido? Será que finalmente ia reconhecer o que estava acontecendo? Claro, meu filho. O que foi? É que a Patrícia está planejando uma festa aqui em casa. Uma coisa grande, sabe? Para comemorar os 5 anos de casamento. Vai ter mais de 100 convidados. Dona Irene sentiu o entusiasmo inicial se esvair. Não era sobre ela que ele queria falar. Nunca era. Que maravilha, filho. 5 anos já. Pois é. O tempo passou rápido. E a Patrícia está super empolgada. Contratou uma empresa de eventos, vai ter buffet, decoração, tudo muito elegante. A casa vai ficar linda. Com certeza vai, murmurou Dona Irene. É só que... Bruno hesitou, procurando as palavras certas. A Patrícia está meio preocupada com alguns detalhes. Ela é perfeccionista, sabe como é. E com tanta gente importante vindo, ela quer que tudo seja perfeito. Entendo. Ela sugeriu que talvez a senhora pudesse passar aquele fim de semana em outro lugar. Não que a senhora não seja bem-vinda, claro, mas é que com tanta gente, tanto movimento, pode ser cansativo para... Senhora, e a Patrícia vai precisar de todos os quartos para acomodar alguns parentes que vêm de fora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Irene olhou para o filho, tentando encontrar nos olhos dele algum sinal de que ele percebia o absurdo do que estava dizendo. Ela morava naquela casa. Era sua casa também. Mas estava sendo expulsa, ainda que temporariamente, porque sua presença era inconveniente. Para onde eu iria, Bruno? A senhora poderia passar o fim de semana num hotel, eu pago, claro. Um lugar bom, confortável, pode até ser uma experiência agradável. A senhora nunca fica em hotéis, pode aproveitar para relaxar. Sozinha num quarto de hotel enquanto vocês festejam aqui. É isso que você está me dizendo? Bruno pareceu desconfortável pela primeira vez. Mãe, não é assim. É só para facilitar as coisas. A Patrícia... Sempre a Patrícia, interrompeu Dona Irene. Uma centelha de coragem repentina inflamando suas palavras. Tudo é sempre para facilitar para a Patrícia. E eu? Quando é que alguém nesta casa pensa em facilitar para mim? Mãe, por favor, não exagere. A Patrícia cuida muito bem da senhora. Ela está sempre preocupada com seu bem-estar. Dona Irene abriu a boca para responder, para finalmente contar tudo, para revelar cada humilhação, cada palavra cruel, cada dia de dor ignorada. Mas naquele momento, Patrícia entrou na cozinha, linda e perfumada, com um sorriso que iluminava o ambiente. Bom dia, queridos. Que alegria ver vocês dois tomando café juntos. É tão raro termos esses momentos em família. Ela beijou Bruno na testa e depois se virou para Dona Irene com uma expressão de preocupação fabricada. Dona Irene, espero que esteja se sentindo bem hoje. Notei que ontem a senhora estava um pouco pálida. Não está comendo direito? Estou bem, Patrícia. Que bom. Bruno, meu... Amor, você já conversou com sua mãe sobre a festa? Já sim. E então, Dona Irene, o que achou da ideia do hotel? Escolhi um bem perto daqui, muito confortável. A senhora vai adorar. Eu não quero ir para um hotel, Patrícia. O sorriso de Patrícia vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. Não quer, mas pensei que fosse gostar. É um lugar lindo, com serviço de quarto, televisão a cabo, tudo o que precisa. Eu quero ficar na minha casa. Sua casa, Patrícia repetiu, e havia veneno naquela pergunta. Dona Irene, esta é a casa do Bruno, sua casa, e ele está tentando gentilmente encontrar uma solução para que todos fiquem confortáveis durante a festa. A senhora está sendo egoísta. Patrícia, interveio Bruno, desconfortável com o tom que a conversa estava tomando. Não precisa ser assim. Mãe, se a senhora realmente não quer ir para o hotel, podemos pensar em outra coisa. Claro que podemos, disse Patrícia rapidamente mudando de estratégia. A senhora pode ficar no quartinho dos fundos mesmo. Mas entenda que vai haver muito barulho, muito movimento, e não poderá circular pela casa durante a festa. Seria constrangedor para todos. Constrangedor? Repetiu Dona Irene, sentindo as lágrimas ameaçarem brotar. Bem, sim. Os convidados são pessoas importantes, influentes.
empresários, juízes, políticos. Eles vão esperar ver uma casa organizada, com uma família estruturada. Não seria apropriado que a senhora aparecesse no meio da festa como se... Patrícia deixou a frase no ar, deixando que Dona Irene completasse mentalmente com as piores possibilidades. Como se eu fosse o quê, Patrícia? Uma vergonha? Um problema? Ninguém disse isso, mãe, interveio Bruno, claramente querendo encerrar a discussão. Olha, a senhora faz o que quiser. Fica, vai, o que a senhora decidir está bem. Não vamos brigar por causa disso. Mas o mal estava feito. A mensagem tinha sido entregue com clareza cristalina. Dona Irene era um embaraço, uma presença inconveniente que precisava ser escondida quando pessoas importantes vinham visitar. O resto do dia foi tenso. Dona Irene se refugiou no quarto, alegando dor de cabeça. Não era totalmente mentira. A cabeça latejava de um jeito que tornava difícil pensar em qualquer outra coisa. Ficou deitada na cama, olhando para o teto branco e rachado, pensando em como sua vida tinha se tornado tão pequena, tão sem sentido. Na semana seguinte, as preparações para a festa começaram a tomar conta da casa. Patrícia contratou uma equipe de limpeza profissional que virou cada cômodo de cabeça para baixo. Móveis foram movidos, carpetes foram limpos a vapor, lustres foram polidos até brilharem. A casa foi transformada num palco, num cenário de perfeição artificial. Durante todo esse processo, Dona Irene foi instruída a permanecer em seu quarto ou na cozinha, fora do caminho dos profissionais. Patrícia não queria que ela confundisse a equipe de limpeza, ou, pior ainda, que tentasse ajudar e acabasse atrapalhando. Joelma observava tudo com crescente indignação. Num momento em que conseguiu ficar sozinha com Dona Irene, ela desabafou. Isso não está certo, Dona Irene. A senhora não pode deixar essa mulher tratá-la assim. O que posso fazer, Joelma? Para onde eu iria? A senhora tem direitos. É a mãe do dono da casa. Devia conversar com o Dr. Bruno, contar tudo o que está acontecendo. E se ele não acreditar? E se ele ficar do lado dela? A possibilidade era aterradora demais para contemplar. Bruno era tudo que Dona Irene tinha no mundo. Se ele a rejeitasse, se escolhesse Patrícia em vez dela, o que restaria? Uma vida completamente vazia, sem propósito, sem amor, sem família. Joelma suspirou, compreendendo o dilema. Eu fico de olho. E se precisar de mim para qualquer coisa, pode contar comigo. Não importa o que aquela mulher diga. Obrigada, minha filha. Você é boa demais para mim. Mas a bondade de Joelma não passou despercebida por Patrícia. Nos dias seguintes, ela começou a criar situações que minavam a confiança entre a empregada e a idosa. Numa tarde, Patrícia chamou Joelma à sala de estar, onde estava sentada elegantemente no sofá de couro branco, folheando uma revista de decoração. Joelma, precisamos conversar. Sim, dona Patrícia. Tenho notado que você tem passado muito tempo conversando com a dona Irene. Sei que é gentileza sua, mas estou preocupada que isso esteja atrapalhando o seu trabalho. Eu sempre termino meu trabalho, dona Patrícia. A senhora nunca reclamou antes. Não. Não é uma reclamação. É só uma observação. É que, veja bem, a dona Irene às vezes fica confusa. Ela está numa idade delicada e tenho percebido que ela inventa coisas. Inventa coisas? Sim. Histórias, situações que nunca aconteceram. É normal em pessoas mais velhas, sabe? E eu não gostaria que ela colocasse ideias estranhas na sua cabeça ou que a envolvesse em problemas que não existem. Joelma engoliu em seco, entendendo perfeitamente o que Patrícia estava fazendo. Estava construindo uma narrativa preventiva, plantando dúvidas caso Dona Irene tentasse revelar os abusos. Eu entendo, Dona Patrícia. Ótimo. E tem mais uma coisa. Algumas joias minhas estão desaparecidas. Nada de muito valor, mas são peças que tenho carinho. Você não viu nada estranho por aí, viu? Não, senhora. Não vi nada. É que a Dona Irene às vezes pega coisas sem perceber. Não é culpa dela, é a idade. Mas se você notar alguma coisa, me avise imediatamente, está bem? Está bem. Joelma saiu da sala com o coração apertado. Sabia exatamente o que Patrícia estava fazendo, plantando a semente da desconfiança, preparando o terreno para acusar Dona Irene de algo que ela não havia feito.
e a suspeita se confirmou 2 dias depois. Patrícia começou a gritar da suíte master, chamando Bruno e Joelma. Sumiu. Minha pulseira de diamante sumiu. Eu deixei aqui na penteadeira e agora não está mais aqui. Bruno chegou correndo, preocupado. Tem certeza que deixou aí? Absoluta. Estava aqui ontem à noite e eu lembro perfeitamente. Alguém pegou. Quem entraria no nosso quarto para roubar alguma coisa? Patrícia fez uma pausa dramática, como se estivesse relutante em dizer o que estava prestes a sugerir. Bruno, eu não queria levantar essa possibilidade, mas sua mãe tem estado muito estranha ultimamente. Esquecida, confusa, e ela tem acesso a todos os cômodos da casa. Você está sugerindo que minha mãe roubou sua pulseira? Não roubou. Pegou sem perceber. É diferente. Pessoas com problemas de memória às vezes fazem isso. Pegam objetos sem ter consciência do que estão fazendo. Isso é ridículo. É? Então como você explica o desaparecimento da pulseira? Bruno não tinha resposta. A semente da dúvida tinha sido plantada. Mesmo que não quisesse acreditar, a possibilidade agora existia em sua mente. Vou procurar, disse ele finalmente. Deve estar por aí em algum lugar. Você pode ter guardado e esquecido. Eu nunca esqueço onde guardo minhas joias, Bruno. Nunca. Naquela tarde, Bruno pediu discretamente à mãe que o acompanhasse até o quarto dela. Dona Irene percebeu imediatamente que algo estava errado pelo tom de voz dele, pela expressão fechada no rosto. Mãe, eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que seja sincera comigo. O que foi, filho? A pulseira de diamantes da Patrícia sumiu. Você viu essa pulseira por aí? Talvez tenha pegado sem querer para guardar em algum lugar seguro? Dona Irene sentiu o mundo desabar. Seu próprio filho estava ali na frente dela, sugerindo que ela havia roubado algo. Bruno, eu não peguei pulseira nenhuma. Como você pode pensar uma coisa dessas? Eu não estou acusando, mãe. Só estou tentando entender o que aconteceu. A Patrícia tem razão em estar chateada. Aquela pulseira vale muito dinheiro. E você acha que eu roubaria de vocês, da minha própria família? Ninguém está dizendo roubar, mãe. Mas às vezes pessoas mais velhas ficam confusas, pegam coisas sem perceber. Eu não estou confusa, Bruno. Eu não peguei a maldita pulseira. A voz de Dona Irene saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma dor que ia muito além daquela acusação específica. Era a dor acumulada de meses de humilhação, de desrespeito, de invisibilidade. Bruno recuou, surpreso com a reação. Está bem, mãe. Se a senhora diz que não pegou, eu acredito. Mas a senhora não se importa se eu der uma olhada no seu quarto, só para termos certeza? Vá em frente. Procure à vontade. Bruno começou a revirar o quarto com cuidado, abrindo gavetas, olhando dentro do armário, checando embaixo da cama. E então, para horror de Dona Irene, ele encontrou algo. A pulseira de diamantes estava escondida dentro de uma caixa de sapatos velha que ficava no fundo do armário. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno segurava a pulseira na mão, olhando da joia para a mãe, tentando processar o que acabara de acontecer. Eu posso explicar, começou Dona Irene, mas as palavras morreram em sua garganta. Como podia explicar? Ela não tinha colocado a pulseira ali. Nunca tinha visto aquela pulseira na vida. Mas quem acreditaria nela? Mãe, o que é isso? Eu não sei, Bruno. Eu juro que não fui eu que coloquei isso. Aí, mas estava no seu armário. Como chegou lá se não foi a senhora? Dona Irene não tinha resposta. E naquele momento, enquanto olhava para a expressão de decepção e confusão no rosto do filho, compreendeu a extensão da armadilha que Patrícia havia preparado. Era um plano perfeito. Se ela acusasse a nora, pareceria uma desculpa desesperada de alguém pego em flagrante. Se permanecesse em silêncio, seria vista como culpada. Não havia saída. Patrícia apareceu na porta do quarto, como se tivesse sido convocada por algum sinal invisível. Encontrou? Perguntou ela, e havia um triunfo mal disfarçado em sua voz. Bruno mostrou a pulseira. Estava aqui, no armário da minha mãe. Patrícia levou a mão ao peito num gesto teatral de surpresa e tristeza. Oh, Dona Irene, por que faria isso? Se quisesse alguma joia, era só pedir. Eu teria dado uma para a senhora.
Eu não peguei essa pulseira, Patrícia. E você sabe muito bem disso. As duas mulheres se encararam, e por um momento a máscara de Patrícia escorregou, revelando a crueldade pura por baixo. Mas foi apenas por um instante. Logo o sorriso compreensivo voltou. Bruno, acho que sua mãe precisa de ajuda profissional, não é normal. Esse tipo de comportamento. Ela não precisa de ajuda profissional, disse Bruno, mas sua voz estava insegura. Deve ter sido um mal-entendido. Um mal-entendido? A pulseira estava escondida no armário dela. Se fosse um engano, estaria em cima da cama, num lugar visível. Mas estava escondida. Isso mostra intenção. Bruno passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia quando estava estressado e não sabia como lidar com uma situação. Vamos deixar isso para lá. A pulseira foi encontrada, está tudo bem. Mas Patrícia não estava disposta a deixar para lá. Não está tudo bem, Bruno. Sua mãe precisa de cuidados especializados. Um lugar onde possam dar a atenção que ela precisa, onde monitorem suas atividades para evitar esse tipo de situação. Você está falando de uma casa de repouso? Estou falando de um lugar onde ela possa viver com dignidade e segurança. E onde nós possamos ter nossa vida de volta sem preocupações constantes. Dona Irene sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cama, a cabeça girando. Era isso então. Todo o plano de Patrícia estava se revelando. Não era apenas sobre humilhação ou controle. Era sobre se livrar dela completamente. Bruno, eu imploro, não me mande embora. Eu não fiz nada. Foi ela que colocou a pulseira ali, eu sei que foi. Mãe, por favor, acredita em mim, filho. Acredita em sua mãe. Bruno olhou para a esposa, depois para a mãe, dividido entre duas versões completamente diferentes da mesma realidade. Eu preciso pensar, disse ele finalmente. Vamos conversar sobre isso mais tarde, quando todos estivermos mais calmos. Ele saiu do quarto levando Patrícia consigo. Dona Irene ficou sozinha, sentada na cama, segurando nas mãos trêmulas a certeza de que estava perdendo a batalha. Patrícia era mais esperta, mais articulada, mais convincente, e ela, Dona Irene, era apenas uma velha cansada que ninguém mais queria por perto. Joelma entrou no quarto alguns minutos depois, trazendo um copo d'água. Eu ouvi tudo, Dona Irene, e eu sei que a senhora não pegou aquela pulseira. Como pode saber? Porque eu vi quando a Dona Patrícia entrou no quarto da senhora ontem à noite. Pensei que fosse estranho, mas não disse nada. Agora entendo o que ela estava fazendo. Você precisa contar isso ao Bruno. Joelma balançou a cabeça tristemente. Ele não vai acreditar em mim. Vai pensar que estou mentindo para defendê-la. A Dona Patrícia é muito esperta. Ela vai arranjar um jeito de se livrar de mim também se eu abrir a boca. Então, o que fazemos? Não sei, Dona Irene, mas não podemos desistir. Tem que haver um jeito de expor a verdade. As duas mulheres ficaram ali, unidas por um inimigo comum, mas impotentes para fazer qualquer coisa. A verdade existia, sim, mas estava enterrada sob camadas de manipulação tão bem construídas que parecia impossível de alcançar. Naquela noite, Dona Irene não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em todas as escolhas que havia feito na vida, em todos os momentos que a tinham levado até ali. Lembrou-se do dia em que Bruno nasceu, de como segurou aquele bebê pequeno e prometeu protegê-lo sempre. Nunca imaginou que um dia seria ela quem precisaria de proteção contra as escolhas dele. Pela janela, via as luzes de São Paulo piscando ao longe, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com seus próprios dramas, suas próprias dores. E ela era apenas mais uma história triste numa cidade que tinha histórias tristes demais para contar. Os dias que antecederam a festa de aniversário de casamento foram marcados por uma tensão que permeava cada canto da casa. Bruno estava distante, dividido entre a lealdade à mãe e a confiança na esposa. Patrícia, por sua vez, havia vencido uma batalha importante e agora se movia com ainda mais confiança, sabendo que tinha o marido exatamente onde queria. Dona Irene vivia numa espécie de limbo. Não era mais tratada abertamente como parte da família, mas também não havia sido mandada embora ainda. Bruno havia adiado a decisão sobre a casa de repouso, alegando que precisava de mais tempo para pensar.
Mas todos na casa sabiam que era apenas questão de tempo. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, Patrícia recebeu a visita de uma antiga amiga da faculdade, Márcia, uma mulher elegante que trabalhava como gerente de uma das mais exclusivas casas de repouso de São Paulo. Elas se sentaram na sala de estar, tomando chá importado, enquanto a chuva tamboreava contra as janelas. Dona Irene foi instruída a servir o chá e depois se retirar, mas ficou tempo suficiente para ouvir parte da conversa. Então, Patrícia, me conte mais sobre a situação da sua sogra, disse Márcia, folheando um catálogo elegante que mostrava fotos de instalações luxuosas. É complicado, Márcia. Ela está ficando cada vez mais difícil, esquecida, confusa, às vezes agressiva. E meu marido, coitado, sofre muito vendo a mãe dele nesse estado. Entendo perfeitamente. É uma situação delicada para todos, mas na Vila Serena temos toda a estrutura para lidar com casos assim. Profissionais treinados, acompanhamento médico 24 horas, atividades terapêuticas. Mas ela não vai querer ir, vai resistir. Márcia sorriu compreensivamente. Elas sempre resistem no começo, mas depois se adaptam, e vocês podem visitá-la sempre que quiserem, claro. A conversa continuou, mas Dona Irene não conseguiu ouvir mais. Saiu da sala com o coração apertado, entendendo finalmente a extensão do plano de Patrícia. Não era apenas sobre humilhação ou controle. Era sobre eliminar completamente sua presença da vida do filho. Joelma a encontrou na cozinha, chorando em silêncio enquanto lavava a louça. Dona Irene, o que foi? Ela quer me mandar para uma casa de repouso. Ouvi a conversa toda. A senhora não pode deixar isso acontecer. Tem que conversar com o Dr. Bruno. Ele não vai me ouvir, Joelma. Não depois do que aconteceu com a pulseira. Então a gente precisa provar que foi a dona Patrícia quem colocou a pulseira no seu quarto. Como? Não temos provas de nada. Joelma ficou em silêncio por um momento, pensando. Então seus olhos se iluminaram com uma ideia. E se a gente gravasse? Se a gente conseguisse fazer ela admitir o que fez? Como você pretende fazer isso? Não sei ainda, mas tem que haver um jeito. As duas mulheres passaram os dias seguintes tentando elaborar um plano, mas cada ideia parecia mais impossível que a anterior. Patrícia era esperta demais, cautelosa demais. Nunca diria nada comprometedor perto de testemunhas ou de qualquer coisa que pudesse gravar. A festa de aniversário de casamento chegou num sábado ensolarado de outubro. A casa estava transformada, decorada com flores brancas e douradas, lustres de cristal refletindo a luz do sol, garçons uniformizados circulando com bandejas de champanhe e canapés sofisticados. Dona Irene foi instruída a permanecer em seu quarto durante toda a festa. Patrícia havia sido clara. Não queria que a sogra fosse vista por ninguém. Seria constrangedor, dizia ela, ter que explicar para os convidados por que a mãe do Bruno morava ali vestida como empregada. Então Dona Irene ficou trancada no quartinho dos fundos, ouvindo a música, as risadas, as conversas animadas que vinham do jardim onde a festa estava acontecendo. Era como estar presente e ausente ao mesmo tempo, como ser um fantasma na própria casa. Por volta das 8 da noite, quando a festa estava em seu auge, Joelma bateu discretamente na porta. Dona Irene, eu trouxe um prato de comida para a senhora. Obrigada, minha filha. Como está lá fora? Está lindo. Muita gente importante. A dona Patrícia está radiante, exibindo a casa e o marido como troféus. E o Bruno? Joelma hesitou antes de responder. Ele parece feliz, mas eu vi ele procurando pela casa algumas vezes. Acho que estava procurando pela senhora. Será? Tenho certeza. Vi nos olhos dele. Ele pode estar confuso, mas ainda... Mas, senhora, essa pequena informação trouxe um pouco de conforto ao coração ferido de Dona Irene. Seu filho ainda a amava. Talvez ainda houvesse esperança. Mas a esperança foi de curta duração. Por volta das 10 da noite, quando a festa já estava terminando e os últimos convidados se despediam, Dona Irene ouviu vozes altas vindo do corredor. Abriu a porta, uma fresta, e viu Bruno e Patrícia discutindo. Eu só queria que minha mãe participasse da festa, Bruno estava dizendo. É minha mãe, Patrícia. Ela faz parte da família.
e eu já expliquei por que isso não seria apropriado. Você viu a qualidade dos convidados que estiveram aqui? Empresários, juízes, políticos. O que eles iam pensar se vissem sua mãe vestida como empregada circulando pela festa? Ela não precisa estar vestida como empregada. Podia ter colocado uma roupa bonita. Patrícia soltou uma risada amarga. Bruno, acorda. Sua mãe não é mais a mulher que você lembra da sua infância. Ela está velha, doente, confusa. Seria constrangedor para ela e para nós. Não fale assim da minha mãe. Então você prefere fingir que não vê a realidade? Ela pegou minha pulseira, Bruno, colocou no armário dela e depois fingiu que não sabia de nada. Isso é comportamento de alguém no controle das próprias faculdades mentais? Foi um mal-entendido, foi um sintoma de que ela precisa de cuidados especializados que não podemos dar aqui. E você sabe disso no fundo do coração. Bruno ficou em silêncio, a cabeça baixa, os ombros curvados sob o peso da decisão que sabia que teria que tomar. Eu não quero mandar minha mãe para uma casa de repouso. Ninguém quer, amor. Mas às vezes é o melhor para todos, inclusive para ela. Na Vila Serena ela vai ter acompanhamento médico, atividades, companhia de outras pessoas da idade dela. Aqui ela passa o dia inteiro sozinha naquele quartinho, sem ter o que fazer, se sentindo inútil. Não sei, Patrícia. Pense nisso. Quando eu engravidar, e espero que seja em breve, vai ser bom para o bebê crescer numa casa com uma pessoa senil? Você quer que seu filho presencie situações constrangedoras, que tenha medo da própria avó? Essa última frase foi como uma punhalada. Patrícia estava jogando sujo, usando o futuro bebê como arma emocional. E estava funcionando. Bruno acenou com a cabeça, vencido. Está bem, eu vou pensar. Mas preciso de tempo. O tempo está passando, Bruno. E quanto mais demoramos para tomar essa decisão, mais difícil fica para todos. Eles se afastaram e Dona Irene fechou a porta do quarto com o coração despedaçado. Tinha ouvido tudo. Seu filho estava sendo manipulado para mandá-la embora e ela não tinha como impedir. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em tudo que havia perdido, em todas as humilhações que havia sofrido, em como tinha chegado àquele ponto de desespero. Pela primeira vez considerou seriamente a possibilidade de simplesmente ir embora por conta própria. Mas para onde? Não tinha dinheiro, não tinha amigos que pudesse pedir ajuda, não tinha ninguém além do filho que agora parecia disposto a abandoná-la. Na manhã de domingo, enquanto a equipe de limpeza contratada recolhia os vestígios da festa, Patrícia convocou Dona Irene para uma conversa na sala de estar. Foi uma conversa curta e direta, sem testemunhas. Dona Irene, vou ser franca com a senhora. Eu não a quero mais nesta casa. A senhora é um peso, um problema constante e está atrapalhando minha vida conjugal. O Bruno está dividido entre nós duas e isso não é saudável para nosso casamento. Eu sou a mãe dele, Patrícia. E eu sou a esposa dele. E uma esposa tem prioridade sobre uma mãe. A senhora já teve seu tempo com o Bruno. Criou ele, educou ele, agora é minha vez de ter uma família com ele. Uma família que não inclui a senhora. Você não pode me expulsar assim. Posso sim. E vou. Já conversei com a Márcia da Vila Serena. Ela está esperando meu telefonema para providenciar a internação da senhora. Vai ser num prazo de 2 semanas, no máximo 1 mês. E o Bruno concordou com isso? Patrícia sorriu aquele sorriso frio que nunca alcançava os olhos. O Bruno vai concordar. Ele sempre concorda com o que eu quero. É só questão de tempo. Eu vou contar para ele o que você está fazendo. E quem vai acreditar? Eu já plantei as sementes da dúvida. Ele já acha que a senhora está ficando senil, confusa. Se a senhora vier com essas acusações, só vai confirmar o que ele já pensa. Você é cruel. Eu sou prática. E sei o que quero. Quero uma vida bonita, confortável, sem problemas. E a senhora, Dona Irene, é um problema. Patrícia se levantou e saiu da sala deixando Dona Irene, sozinha com a terrível certeza de que havia perdido. Não havia mais saídas, não havia mais esperanças. Mas naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Joelma tinha o hábito de manter um pequeno caderno onde anotava suas tarefas diárias, lembretes de coisas que precisava comprar no mercado.
receitas que queria experimentar. Naquele dia, enquanto arrumava a sala, encontrou um outro caderno escondido entre as almofadas do sofá. Era um diário, com capa de couro gasto, e quando o abriu, reconheceu imediatamente a caligrafia tremida de Dona Irene. O diário estava cheio de entradas datadas, começando logo depois que Dona Irene havia se mudado para aquela casa. Joelma começou a ler e sentiu as lágrimas brotarem. Ali estava tudo registrado. Cada humilhação, cada palavra cruel, cada dia de dor. Dona Irene havia documentado seu sofrimento, talvez como uma forma de manter sua sanidade, de provar para si mesma que não estava enlouquecendo. Numa entrada de 3 semanas atrás, Dona Irene havia escrito sobre uma memória específica. Era sobre o dia em que Bruno nasceu, sobre como ela o segurou pela primeira vez e prometeu protegê-lo sempre. Sobre como nunca imaginou que um dia seria ela quem precisaria de proteção contra as escolhas dele. Joelma sentiu algo se quebrar dentro dela. Não podia mais ficar em silêncio, não podia mais ser conivente com aquela situação. Mesmo que isso custasse seu emprego, mesmo que Patrícia tentasse destruí-la também, ela tinha que fazer alguma coisa. Guardou o diário com cuidado e esperou pela oportunidade certa. Sabia que precisava ser estratégica. Se simplesmente mostrasse o diário para Bruno, Patrícia encontraria um jeito de desacreditar. Diria que eram fantasias de uma mente senil, que Dona Irene havia inventado tudo. Não. Ela precisava de mais que isso. Precisava de provas irrefutáveis. E então, numa manhã de segunda-feira, a oportunidade surgiu. Patrícia havia saído para um almoço com amigas no clube e Bruno estava no escritório trabalhando. Dona Irene estava na cozinha preparando o almoço quando começou a sentir uma dor intensa nas costas, tão forte que a fez se dobrar sobre a pia. Joelma a encontrou assim, segurando-se na bancada, o rosto contorcido de dor. Dona Irene, o que foi? As costas. Não aguento mais. A senhora precisa ir ao médico. Isso não é normal. Não posso. A Patrícia não vai deixar. Então vamos fazer isso sem ela saber. O Dr. Bruno está em casa, eu vou chamá-lo. Não. Joelma, ele está trabalhando. Isso é mais importante que trabalho. A senhora está com dor. Joelma saiu da cozinha determinada e subiu até o escritório onde Bruno trabalhava. Bateu na porta com firmeza. Doutor Bruno, desculpe interromper, mas a mãe do senhor está passando muito mal. Bruno levantou-se imediatamente, a preocupação estampada no rosto. O que aconteceu? São as costas. Ela está com muita dor. Precisa de um médico. Bruno desceu as escadas correndo e encontrou a mãe na cozinha, ainda curvada sobre a pia. Ao vê-la assim, algo nele se quebrou. Era sua mãe, a mulher que o havia criado, que havia sacrificado tanto por ele. E ali estava ela, obviamente sofrendo, obviamente precisando de ajuda. Mãe, há quanto tempo a senhora está com essas dores? Algumas semanas, murmurou Dona Irene. Por que não me contou? Não queria incomodar. Bruno ajudou a mãe a se sentar numa cadeira e então, com cuidado, pediu que ela levantasse a blusa. O que viu o deixou chocado. As costas de Dona Irene estavam cobertas de hematomas em diferentes estágios de cura, alguns amarelados e antigos, outros mais recentes e ainda roxos. Meu Deus, mãe, o que aconteceu? Como você se machucou assim? Dona Irene hesitou. Era sua chance de contar tudo, de finalmente revelar a verdade. Mas o medo ainda estava lá. O medo de não ser acreditada, de ser considerada louca ou vingativa. Eu caí. Foi só isso. A senhora não cai tanto assim. Esses hematomas são de lugares diferentes, em alturas diferentes. Isso não é de queda. Foi nesse momento que Joelma decidiu intervir. Não podia deixar que Dona Irene protegesse Patrícia mais uma vez. Doutor Bruno, posso falar com o senhor em particular? Bruno olhou de Joelma para a mãe confuso. Sobre o quê? Sobre o que realmente está acontecendo nesta casa. Eles foram para a sala de estar, deixando Dona Irene na cozinha. Joelma respirou fundo, reunindo coragem para o que estava prestes a fazer. Doutor Bruno, sua mãe não caiu. Ela não está ficando senil. E ela não pegou aquela pulseira. Do que você está falando? Estou falando da verdade que o senhor não quer ver. Sua mãe está sendo maltratada nesta casa.
A dona Patrícia obriga ela a trabalhar muito além do que seu corpo aguenta. Por isso, os hematomas são de esforço excessivo, de carregar peso demais, de fazer tarefas que uma mulher da idade dela não deveria fazer. Bruno ficou pálido. Isso não faz sentido. A Patrícia cuida bem da minha mãe. O senhor realmente acredita nisso? Quando foi a última vez que o senhor parou para conversar com sua mãe de verdade? Para perguntar como ela estava? Não só de passagem, mas realmente se importar com a resposta? Bruno não respondeu porque não havia resposta. Ele sabia que tinha se distanciado da mãe, que tinha deixado Patrícia gerenciar tudo relacionado à vida doméstica enquanto ele se concentrava no trabalho. E tem mais, continuou Joelma. A pulseira. Eu vi quando a dona Patrícia entrou no quarto da sua mãe naquela noite. Ela plantou aquela pulseira lá para fazer sua mãe parecer culpada. Foi tudo armação. Por que você não me contou isso antes? Porque eu tenho medo, Dr. Bruno. A dona Patrícia me ameaça sempre que percebe que estou ajudando sua mãe. Ela já insinuou que vai me demitir. E eu preciso deste emprego, o senhor sabe disso. Tenho filhos para criar sozinha. Bruno passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que fazia quando estava sobrecarregado. Eu preciso de provas. Não posso simplesmente acusar minha esposa baseado em suposições. Eu tenho provas. Joelma foi até seu quarto e voltou com o diário de Dona Irene. Entregou para Bruno. Leia. Está tudo aqui. Cada dia, cada humilhação, cada momento de sofrimento. Sua mãe documentou tudo. Bruno abriu o diário com mãos trêmulas e começou a ler. A cada página, seu rosto ia ficando mais tenso, mais pálido. Ali estava a verdade nua e crua. Não havia como negar, não havia como interpretar de outra forma. Sua mãe havia sofrido barbaramente e ele, cego pelo sucesso profissional e pela vida confortável que Patrícia proporcionava, não havia visto nada. Quando terminou de ler, Bruno tinha lágrimas nos olhos. Fechou o diário e o segurou contra o peito. Como eu pude ser tão cego? Como eu deixei isso acontecer? O senhor não sabia, tentou consolar Joelma. Eu deveria saber. Sou filho dela. Era minha responsabilidade protegê-la. Bruno voltou para a cozinha, onde Dona Irene ainda estava sentada, tentando controlar a dor nas costas. Ele se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa por tudo. Dona Irene olhou para o filho com confusão. Perdoar o quê, meu filho? Por não ter te protegido, por ter acreditado nas mentiras, por ter deixado você sofrer. E então, pela primeira vez em meses, Dona Irene permitiu-se chorar na frente do filho. Chorou de alívio, de dor acumulada, de gratidão por finalmente ser vista, ser ouvida, ser acreditada. A tarde daquele dia ficaria marcada para sempre na memória de todos que viviam naquela casa. Bruno havia ligado imediatamente para o médico da família, Dr. Mendes, um homem experiente de cabelos grisalhos que conhecia a família há anos. Ele chegou em menos de 1 hora, trazendo consigo uma maleta preta e uma expressão séria de quem entende que foi chamado para algo urgente. O exame foi minucioso e doloroso. Dona Irene teve que tirar a blusa enquanto o médico examinava cada hematoma, cada marca, cada sinal de sofrimento físico que seu corpo carregava. Bruno estava presente, observando em silêncio, e a cada descoberta do médico, sua expressão ficava mais sombria. Dona Irene, disse Dr. Mendes com gentileza, esses hematomas não são de quedas, são resultado de esforço repetitivo e excessivo. A senhora tem que carregar peso? Fazer trabalhos pesados? Dona Irene olhou para Bruno antes de responder. Havia tanto medo ainda, tanto receio de que a verdade pudesse voltar contra ela. Eu ajudo com a casa, disse ela finalmente. Faço o que posso. O médico balançou a cabeça, insatisfeito com a resposta vaga. A senhora tem 73 anos. Seu corpo não foi feito para carregar peso ou fazer esforços intensos. Esses hematomas indicam que a senhora tem feito exatamente isso e de forma contínua. Além disso, vejo sinais claros de desnutrição e fadiga extrema. A senhora não está se alimentando bem? Como todo mundo. Dr. Mendes virou-se para Bruno.
Seu filho precisa saber a verdade, Dona Irene. Pelo que estou vendo aqui, a senhora está sendo submetida a condições inadequadas para a sua idade e saúde. Isso precisa parar imediatamente ou as consequências podem ser graves. Foi a gota d'água. Bruno não conseguiu mais conter a emoção. Saiu do quarto sem dizer palavra, subiu as escadas e se trancou no escritório. Precisava pensar, processar, decidir o que fazer com a verdade que finalmente tinha sido revelada. Dr. Mendes prescreveu repouso absoluto e medicamentos para a dor. Antes de ir embora, conversou rapidamente com Bruno no corredor. Ouça, eu conheço sua família há muito tempo. Não sei o que está acontecendo aqui, mas aquela mulher está sofrendo. E não é só fisicamente. Vi nos olhos dela uma tristeza profunda, o tipo de tristeza que vem de dentro. Ela precisa de cuidados, Bruno. Cuidados de verdade, não apenas médicos. Ela precisa de amor, de dignidade, de respeito. Eu sei, doutor, e isso vai mudar. Prometo que vai mudar. Espero que sim. Porque se continuar assim, não tenho certeza de quanto tempo ela aguenta. Quando Patrícia chegou em casa no final da tarde, encontrou uma cena inusitada. Dona Irene estava deitada no sofá da sala principal, aquele sofá de couro branco que ela havia sido proibida de usar. Bruno estava sentado ao lado dela, segurando sua mão, e Joelma circulava pela casa com uma expressão de determinação que Patrícia nunca havia visto antes. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Patrícia, tirando os óculos escuros e olhando ao redor com desaprovação. "Precisamos conversar", disse Bruno, e havia algo em sua voz que fez Patrícia perceber imediatamente que algo havia mudado. "Conversar sobre o quê?" "Sobre minha mãe, sobre como ela tem sido tratada nesta casa." Patrícia soltou uma risada nervosa. "Tratada? Sua mãe tem sido tratada com todo conforto e carinho. Não entendo aonde você quer chegar." Bruno levantou-se, pegou o diário que estava sobre a mesa de centro e o entregou para Patrícia. "Leia. Quero que você leia cada página." "O que é isso?" "É o diário da minha mãe, onde ela registrou tudo o que tem passado desde que veio morar aqui." Patrícia abriu o diário e começou a folhear as páginas. À medida que lia, seu rosto foi perdendo a cor. Ela sabia exatamente o que estava escrito ali porque ela própria havia sido protagonista de cada situação descrita. Isso é absurdo", disse ela finalmente, fechando o diário com força. "São fantasias de uma mulher senil. Eu avisei que ela estava ficando confusa, inventando histórias." "Não são fantasias, Patrícia." Joelma confirmou tudo, e o médico confirmou também. "Os hematomas nas costas da minha mãe não são de quedas. São de esforço excessivo, de trabalho pesado que ela não deveria estar fazendo. Eu nunca obriguei sua mãe a fazer nada." "Mentira." A voz de Joelma cortou o ar, surpreendendo a todos. "Eu vi tudo, Dona Patrícia. Vi a senhora humilhar a Dona Irene todos os dias, obrigá-la a trabalhar além do que ela aguenta, tratá-la como se fosse menos que nada. E eu tenho provas." "Que provas?" Joelma pegou seu próprio celular e mostrou uma série de fotos que havia tirado discretamente ao longo das semanas. Fotos de Dona Irene carregando baldes pesados de água, arrastando móveis, limpando em posições claramente dolorosas. Em cada foto, era possível ver a dor estampada em seu rosto. "A senhora me ameaçou para que eu ficasse quieta", continuou Joelma, a voz tremendo mas firme. "Disse que me demitiria se eu ajudasse a Dona Irene. Mas eu não aguento mais ficar em silêncio. Não aguento mais ver uma mulher inocente sofrer assim." Patrícia olhou de Bruno para Joelma, depois para Dona Irene, tentando encontrar uma saída, uma explicação, uma forma de reverter a situação. Mas não havia. A verdade estava ali, exposta, impossível de negar. "E a pulseira?" perguntou Bruno, sua voz perigosamente calma. "Joelma me disse que você entrou no quarto da minha mãe na noite anterior ao dia em que a encontramos lá. Você plantou aquela pulseira, não foi? Isso é ridículo. Por que eu faria uma coisa dessas?" "Para incriminá-la, para me convencer de que ela estava ficando senil, para justificar mandá-la para uma casa de repouso." Patrícia deu 2 passos para trás, a máscara finalmente caindo por completo. Seus olhos, antes sempre calculistas e frios, agora mostravam desespero. "E se eu fiz? E daí?
Ela estava atrapalhando nossa vida, Bruno. Sua mãe é um peso morto nesta casa. Come nossa comida, usa nossos recursos e não contribui com nada. Eu só estava tentando fazer o melhor para nós ou para você. Para nós. Para nosso casamento. Como você espera que tenhamos uma vida normal com sua mãe aqui, nos vigiando, interferindo em tudo? Minha mãe nunca interferiu em nada. Ela mal existe nesta casa, porque você se certificou disso. Você a transformou numa sombra, numa presença que precisa ser escondida. E por quê? Porque tinha vergonha dela? Porque ela não se encaixava na imagem perfeita que você quer projetar? Exatamente. Sim, eu tenho vergonha. Sua mãe é velha, mal vestida, sem educação social. Como eu posso receber minhas amigas, pessoas importantes, com ela circulando pela casa como se fosse dona do lugar? Ela é minha mãe, Patrícia. Não um animal de estimação que você pode esconder quando tem visitas. E eu sou sua esposa. Onde estão suas prioridades, Bruno? Com uma velha que já viveu sua vida ou com a mulher que está construindo um futuro ao seu lado? A palavra velha ecoou pela sala como um tiro. Dona Irene, que até então havia permanecido em silêncio, sentiu a palavra penetrar fundo. Era assim que era vista, como uma velha inútil, um estorvo, alguém que já havia vivido sua vida e agora só atrapalhava. Bruno olhou para Patrícia como se a estivesse vendo pela primeira vez, e em certo sentido estava. A mulher linda e elegante com quem havia se casado havia se revelado como alguém capaz de crueldade, de manipulação, de maldade pura. Quero que você saia desta casa, disse ele finalmente. O quê? Você ouviu. Saia. Agora. Você não pode me expulsar. Esta é minha casa também. Esta é minha casa, Patrícia. Está no meu nome. E eu estou pedindo que você se retire enquanto eu decido o que fazer sobre nosso casamento. Você está escolhendo sua mãe em vez de mim? A voz de Patrícia subiu uma oitava, beirando a histeria. Depois de tudo que construímos juntos, depois de 5 anos de casamento, você me obrigou a escolher. E sim, escolho minha mãe. Sempre vou escolher minha mãe. Patrícia olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de desaprovação. Até Joelma, que sempre havia sido intimidada por ela, agora a encarava com firmeza. Vocês vão se arrepender disso, ela disse finalmente, a voz cheia de veneno. Todos vocês. Eu vou destruir sua reputação, Bruno. Vou contar para todo mundo que você abandonou sua esposa por causa de uma velha senil. Vou arruinar você. Faça o que quiser, mas faça de longe daqui. Patrícia subiu para o quarto com passos pesados, furiosa e derrotada. Podiam-se ouvir os sons de gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas em malas. Meia hora depois, ela desceu com 3 malas, os olhos vermelhos mais secos. Não chorava por tristeza ou por amor perdido. Chorava de raiva, de frustração por ter perdido a batalha. Antes de sair, parou na porta e lançou um último olhar para Dona Irene. A senhora venceu, disse ela, mas não por muito tempo. Mulheres como a senhora não sobrevivem muito neste mundo. A senhora vai ver. E saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros nas paredes tremerem. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções contraditórias. Alívio, tristeza, culpa, cansaço. Bruno voltou para o sofá e sentou-se ao lado da mãe, enterrando o rosto nas mãos. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito por tudo. Dona Irene colocou a mão nas costas do filho. Aquele gesto maternal que tinha feito milhares de vezes quando ele era criança e estava triste ou machucado. Você não sabia, meu filho. Ela te enganou também. Mas eu deveria ter percebido. Deveria ter prestado mais atenção. Fui um péssimo filho. Não diga isso. Você é um bom homem, Bruno. Só ficou perdido por um tempo. Joelma, que havia testemunhado toda a cena, limpou discretamente as próprias lágrimas. Era um momento privado entre mãe e filho, e ela sentiu que deveria se retirar. Mas antes de sair, Bruno a chamou. Joelma, espera. Sim, doutor Bruno. Obrigado. Por tudo. Por cuidar da minha mãe quando eu falhei em fazer isso. Por ter coragem de falar a verdade, mesmo sabendo que podia perder seu emprego.
Você é uma pessoa extraordinária. Joelma sorriu através das lágrimas. Eu só fiz o que era certo. Seu salário vai dobrar a partir de agora. E você vai ter folgas regulares, férias remuneradas, tudo o que merece e mais um pouco. Doutor Bruno, não precisa... Preciso sim. E outra coisa. Você não é mais apenas empregada desta casa. É parte da família, você provou isso hoje. Joelma assentiu, emocionada demais para falar, e se retirou para a cozinha para preparar o jantar. Os dias que se seguiram foram de adaptação e cura. Bruno cancelou todos os seus compromissos profissionais não urgentes e dedicou-se integralmente a cuidar da mãe. Preparava suas refeições, ajudava-a a tomar banho quando as costas doíam demais. Conversava com ela por horas sobre tudo e sobre nada. Dona Irene foi realocada para o quarto de hóspedes principal, aquele que Patrícia sempre havia reservado para visitas importantes. Bruno pessoalmente escolheu lençóis macios, travesseiros confortáveis e encheu o quarto com flores frescas. Colocou fotos antigas nas paredes, fotos de quando ele era criança, de quando a família era completa e feliz. Dr. Mendes voltou várias vezes para acompanhar a recuperação. Com repouso adequado, alimentação nutritiva e principalmente com amor e cuidado, Dona Irene começou a melhorar. As dores nas costas foram diminuindo, os hematomas foram sumindo e algo ainda mais importante começou a retornar: o brilho em seus olhos. Numa tarde de domingo, Bruno e Dona Irene estavam sentados na varanda, tomando chá e observando o pôr do sol que pintava o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Era um daqueles momentos raros de paz perfeita, onde não havia necessidade de palavras. Mãe, disse Bruno, finalmente quebrando o silêncio, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu filho. Por que você nunca me contou? Por que aguentou tudo calada? Dona Irene ficou em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. Porque eu tinha medo. Medo de que você não acreditasse em mim. Medo de que escolhesse ela. Medo de ficar completamente sozinha. E, além disso, eu me sentia culpada. Pensava que talvez merecesse aquele tratamento por ser um peso para vocês. Você nunca foi um peso, mãe. Nunca. E me arrependo profundamente de não ter te mostrado isso todos os dias. Você estava ocupado construindo sua vida. É normal, não é desculpa. Sucesso profissional, dinheiro, status social, nada disso vale alguma coisa se eu perder as pessoas que realmente importam. E você é a pessoa mais importante da minha vida. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Dona Irene segurou a mão do filho e apertou com força. Eu te amo, meu filho. Eu também te amo, mãe. E vou passar o resto da minha vida provando isso. Nas semanas seguintes, a casa foi completamente reorganizada. Dona Irene não fazia mais nenhum trabalho doméstico. Seu único trabalho era se recuperar, descansar, aproveitar a vida que ainda tinha pela frente. Bruno contratou uma segunda empregada para ajudar Joelma, garantindo que nenhuma das duas ficasse sobrecarregada. Patrícia tentou entrar em contato algumas vezes, ora com ameaças veladas, ora com desculpas elaboradas, ora com promessas de mudança. Mas Bruno foi inflexível. Havia iniciado o processo de separação e estava determinado a seguir em frente. Descobriu, através do advogado, que Patrícia havia acumulado dívidas enormes em seu nome, comprando roupas, joias e viagens luxuosas. A vida perfeita que ela tanto se esforçava para projetar era sustentada por um castelo de cartas que agora estava desmoronando. Numa manhã de dezembro, Bruno acordou e desceu para a cozinha, onde encontrou a mãe já acordada preparando café. Ela estava cantarolando uma música antiga, uma melodia que ele reconheceu da sua infância. Bom dia, mãe, você está cantando. Dona Irene sorriu um sorriso verdadeiro e luminoso. Estou. Sabe, faz tempo que não me sinto tão leve. É como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Fico feliz em ouvir isso. E você, meu filho, como está? Bruno sentou-se à mesa e aceitou a xícara de café que a mãe lhe ofereceu. Estou bem. Mais do que bem, na verdade. É estranho, eu pensava que ia me sentir perdido sem a Patrícia. Afinal, passamos 5 anos juntos.
Mas a verdade é que me sinto livre, como se finalmente pudesse respirar de novo. É porque você está sendo fiel a si mesmo, aos seus valores, ao que realmente importa. Você sempre foi sábia, mãe. Não sábia, apenas vivida. E aprendi que na vida, no final das contas, o que resta são os relacionamentos que construímos, o amor que damos e recebemos. Todo o resto é temporário. Eles tomaram café juntos, conversando sobre planos para o futuro. Bruno queria fazer uma viagem com a mãe, talvez para a praia, um lugar tranquilo onde ela pudesse relaxar completamente. Dona Irene estava entusiasmada com a ideia. Fazia anos que não viajava. Joelma entrou na cozinha naquele momento, trazendo uma correspondência que havia acabado de chegar. Entre as cartas, havia um envelope elegante, com o timbre de um escritório de advocacia conhecido. Bruno abriu e leu rapidamente. Era a confirmação de que o divórcio havia sido oficialmente iniciado. Patrícia havia assinado os papéis sem contestar, provavelmente porque seu advogado havia aconselhado que não tinha caso. As provas contra ela eram irrefutáveis. Acabou, disse Bruno, mostrando o papel para a mãe. Oficialmente acabou. Como você se sente? Aliviado. E grato. Grato? Por tudo isso ter acontecido antes que fosse tarde demais. Imagine se a Patrícia tivesse conseguido te mandar para aquela casa de repouso. Se eu tivesse acordado apenas alguns meses depois, talvez nunca tivesse descoberto a verdade. Dona Irene estremeceu ao pensar na possibilidade, mas não aconteceu. E agora temos uma segunda chance. Os dois. E vamos aproveitá-la. Prometo que vou fazer valer cada dia. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Bruno reduziu sua carga de trabalho, delegou mais responsabilidades para seus sócios no escritório e passou a priorizar tempo de qualidade com a mãe. Eles jantavam juntos todas as noites, conversavam sobre o dia, compartilhavam histórias. Dona Irene também começou a se reconectar com antigas amigas que havia perdido contato durante os anos em que viveu sob o jugo de Patrícia. Era como se estivesse renascendo, recuperando não apenas a saúde física, mas também a identidade que havia sido sistematicamente apagada. Numa tarde especial, Bruno chegou em casa com uma surpresa. Havia comprado de volta a antiga casa da família, aquela onde Dona Irene havia criado o filho, onde tinha tantas memórias felizes. O dono atual estava vendendo e Bruno, usando suas economias e alguns investimentos, conseguiu fazer a compra. Mãe, eu tenho algo para te mostrar. Ele dirigiu até a casa, que ficava num bairro mais antigo de São Paulo, longe da ostentação da Zona Sul. Quando pararam na frente, Dona Irene levou alguns segundos para reconhecer. Bruno, não acredito. Esta é nossa antiga casa. Sim, e agora é nossa de novo. As lágrimas vieram instantaneamente. Dona Irene desceu do carro em estado de choque, olhando para a fachada, familiar para o jardim onde havia plantado rosas, para a varanda onde Bruno costumava brincar quando criança. Como você conseguiu? Economizei, investir, e decidi que valia cada centavo, porque esta casa tem alma, mãe, tem história, tem amor dentro das paredes. Eles entraram juntos e Dona Irene percorreu cada cômodo com reverência, tocando nas paredes, lembrando de momentos específicos que haviam acontecido ali. A cozinha onde preparava o jantar todas as noites, a sala onde a família se reunia aos domingos, o quarto onde embalou Bruno para dormir tantas vezes. Podemos morar aqui de novo? Perguntou ela com esperança. Podemos. Na verdade, já comecei a trazer algumas coisas. Pensei que poderíamos transformar esta em nossa casa principal. A outra podemos vender ou alugar. E você não vai sentir falta do luxo da ostentação. Bruno balançou a cabeça com convicção. Não. Aprendi que luxo de verdade não está em casas grandes ou objetos caros. Está em ter paz, em estar cercado por pessoas que te amam de verdade. E isso eu tenho aqui, com você. A mudança aconteceu gradualmente ao longo das semanas seguintes. Joelma, é claro, foi convidada para continuar trabalhando com eles na nova casa. Ela aceitou com alegria
trazendo seus filhos para conhecer o lugar. Dona Irene rapidamente se afeiçoou aos meninos, que a tratavam como avó postiça. A vida na casa antiga era completamente diferente da vida na mansão da Zona Sul. Era mais simples, mais autêntica, mais humana. Havia conversas na cozinha enquanto preparavam o jantar juntos, havia músicas tocando no rádio, havia risos genuínos que ecoavam pelas paredes. Numa noite de véspera de Natal, Bruno e Dona Irene estavam decorando a árvore juntos. Era uma tradição da família que haviam abandonado nos últimos anos, quando Patrícia insistia em contratar decoradores profissionais para fazer tudo. Mas, agora fazendo eles mesmos, percebiam quanto haviam perdido. Sabe, mãe, disse Bruno enquanto pendurava uma estrela no topo da árvore. Eu estava pensando. Todo esse tempo eu achei que precisava dar a você conforto material, luxo, a melhor casa possível. Mas o que você realmente precisava era muito mais simples. O que era? Ser vista, ser ouvida, ser amada. E eu falhei nisso terrivelmente. Mas você aprendeu. E isso é o que importa. Nem todo mundo tem a humildade de reconhecer seus erros e mudar. Eu quase perdi você, mãe. E isso me aterroriza quando penso no que poderia ter acontecido. Mas não perdeu. Estou aqui, estamos juntos e vamos ficar juntos. Sempre. Eles abraçaram ali na frente da árvore de Natal meio decorada, com as luzes piscando suavemente e criando sombras dançantes nas paredes. Era um momento simples, mas carregado de significado. Era a prova de que o amor verdadeiro, quando quase perdido, pode ser recuperado. Era a prova de que nunca é tarde demais para fazer o certo. No dia de Natal, a casa estava cheia. Joelma e seus filhos estavam lá. Alguns vizinhos antigos que Dona Irene havia reencontrado, até Dr. Mendes passou para fazer uma visita social. Não havia ostentação, não havia champanhe caro ou comida sofisticada demais, mas havia alegria, havia calor humano, havia conexão genuína. E naquela noite, enquanto todos conversavam animadamente na sala, Bruno olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda. Tinha perdido um casamento, tinha perdido o estilo de vida luxuoso, tinha perdido a ilusão de perfeição que Patrícia havia criado, mas tinha recuperado algo infinitamente mais valioso. Tinha recuperado sua mãe, sua humanidade, sua alma. Dona Irene, observando o filho do outro lado da sala, também sentia uma paz que não conhecia há anos. Tinha sobrevivido ao pior período de sua vida. Tinha encontrado forças que não sabia que possuía, e agora estava cercada por amor verdadeiro. Sim, havia cicatrizes. Sim, havia memórias dolorosas que sempre carregaria. Mas também havia cura, havia renovação, havia esperança. E enquanto o ano chegava ao fim e um novo começava, ambos sabiam que tinham recebido o maior presente de todos, uma segunda chance. Uma chance de fazer as coisas direito, de valorizar o que realmente importa, de construir uma vida baseada em amor e não em aparências. Anos depois, quando Bruno contava essa história para os amigos, sempre terminava da mesma forma. A vida nos ensina lições duras, mas são essas lições que nos transformam em pessoas melhores. Quase perdeu sua mãe por causa da cegueira e da ambição. Quase deixou que a manipulação de uma pessoa cruel destruísse o relacionamento mais importante de sua vida. Mas acordou a tempo, e essa foi a maior vitória que poderia ter alcançado. Dona Irene, aos 75 anos, estava mais forte e feliz do que nunca. Havia se tornado uma figura querida na comunidade, sempre pronta para ajudar os vizinhos, sempre com uma palavra gentil para oferecer. E todas as noites, antes de dormir, agradecia por ter sobrevivido, por ter sido resgatada, por ter encontrado seu caminho de volta para casa. Porque lá, ela aprendeu, não é um lugar, é onde estamos com as pessoas que nos amam de verdade. E ela finalmente tinha encontrado seu lar novamente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Irene e Bruno tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa.
que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para reconhecer nossos erros, proteger quem amamos e construir relacionamentos baseados em amor verdadeiro e respeito. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai tocar seu coração.